Shalom! Como prometido no último vídeo, vamos continuar a sequência de Pessa, da palavra Pessa, Páscoa, e vamos falar sobre o fermento. Pois bem, em Levítico capítulo 23, fala assim: são estas as festas fixas do Senhor, festas fixas. Então não vai, se elas são fixas, elas não podem acabar. Depois, diz assim, ó, verso 5. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa, a Pessa do Senhor. Então a Páscoa é do Senhor, não é do judeu, não é de Israel, não é dos homens, não é da igreja, é do Senhor. Então a festa é do Senhor, do Adonai, do Criador dos céus e da terra. Verso 6. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos. Então, esta festa dos pães asmos, aqui Deus vai fazer uma ressalva. Por quê? Porque vai ficar, todos aqueles que forem participar dessa festa, eles vão ficar durante 7 dias antes do dia da festa, 7 dias antes, vai comer pão sem fermento. Você vai tirar o fermento da casa, vai tirar o fermento do lar. Então, tudo que for fermento, você vai tirar, você vai procurar na sua casa o que tem fermento e vai tirar. Por exemplo, o macarrão tem fermento, a massa do macarrão tem fermento, então você vai tirar isso da casa, não vai deixar em casa. Depois que passar os 7 dias, depois que passar a Páscoa, você pode voltar com a massa, com o macarrão, o pão, tudo que tiver fermento. Mas até os 7 dias anteriores, não. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus quer que você reflita e tenha no seu coração a vontade de tirar o fermento da sua vida. Assim como você tira da sua casa fisicamente, você vai tirar da sua vida espiritualmente e também da sua alma. São 7 dias de purificação, 7 dias de limpeza, 7 dias para poder fazer uma limpeza de reflexão, uma limpeza no seu organismo, uma limpeza na sua alma. Alguém vai me dizer, porque sempre tem essas perguntas: mas eu sou um cristão hoje, precisa fazer isso? Não, precisar não precisa, mas é bom que você faça. Por que é bom? Porque vai te ajudar a ser um servo melhor, uma pessoa melhor, você vai entender mais a fidelidade a Deus, você vai servir a Deus melhor, você vai levar a palavra de Deus mais a sério, você vai buscar mais a Deus. Ah, mas com esse simples ato, só de tirar o fermento, exatamente, você vai passar a levar as coisas de Deus mais a sério. Mas, Rabino, tem necessidade mesmo? Porque muita gente me pergunta, tem necessidade disso? Aí eu pergunto, tem necessidade de você batizar? Quando você aceitou o Senhor, quando você foi servir a Deus, quando você entregou sua vida a Deus, você não foi batizado nas águas? Precisava de ser batizado? Não, é um símbolo. Assim como você usa símbolos para lembrar você, assim como você usa símbolos que você vai servir a Deus, que você leva a palavra de Deus mais a séria. Lembre que é estatuto perpétuo, que você possa lembrar, que você possa entender que a palavra de Deus, ela não vai passar, ela é estatuto perpétuo. Alguém vai me dizer, mas isso está no Velho Testamento, no Primeiro Testamento. É a palavra de Deus. A Bíblia diz que é de Gênesis a Apocalipse. É a palavra de Deus. Se o mestre celebrou a festa, os discípulos celebraram a festa. Ah, por falar nisso, vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 5. Aliás, eu vou um pouquinho antes, porque eu quero mostrar que os discípulos celebravam a festa, ok? Então, em João capítulo 12, fala assim, ó, veja bem, João capítulo 12, a partir do verso 20, está escrito assim: ora, entre os que subiam para adorar a Deus durante a festa, está falando da festa de Páscoa, festa de Pessa, João capítulo 12.
Entre aqueles que subiam para adorar a Deus, havia alguns gregos. Só um minuto. Os gregos, eles não eram judeus, eram gregos. Eles não eram os judeus, eles eram gregos. Ou seja, se a festa é para judeus, o que os gregos estavam fazendo ali? Mas aqui tem uma coisa para pensar, uma coisa para a gente imaginar e para você pensar. Os gregos serviam a Deus. Esses gregos aqui, eles adoravam a Deus. Eles aprenderam a servir a Deus. Não eram gregos pagãos, eram gregos que amavam a Deus. Eram pessoas que adoravam a Deus. Por isso que eles subiram para Jerusalém para adorar a Deus na festa de Páscoa. Continuemos o verso. Verso 21. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, um dos discípulos, que era de Betsaida, da Galileia, e pediram a ele: Senhor, queremos ver o Mestre, queremos ver o Salvador. E aí Filipe foi até André e comunicou a Yeshua, a Jesus. Responderam Yeshua: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E aí ele vai trazer uma lição aqui. Agora, deixa eu falar para você uma coisa. Perceba que os gregos foram para a festa, queriam ver o Salvador, estavam lá para celebrar a festa de Páscoa, de Pêssar, não só o judeu, não só Israel, mas outras pessoas de outros lugares. E agora eles querem ver o Mestre, nós queremos ver o Salvador, nós queremos acreditar em Deus, mas nós queremos chegar nesse homem que nós entendemos que é o Salvador. E a Bíblia diz que Jesus, Yeshua, estava vivo, mas muitas pessoas criam nele antes da morte dele. Não passaram a crer apenas depois da morte. Muitos creram antes da morte. Falar em fermento, falar em crer, falar em acreditar, vamos para ver o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo de número 5. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 6, fala assim: não é boa a vossa jactância? Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai de fato sem fermento, pois também Cristo, olha para você ver, pois também o Cristo. O que tem o Cristo? Ele é a massa sem fermento. Ele não tem pecado. Sabei que o Cristo. Por isso celebramos a festa. Por isso celebramos a festa. Não com velho fermento. Não com velho fermento. Nem com fermento da maldade e nem com fermento da malícia. Mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então existe 3 tipos de fermento aqui que o apóstolo Paulo fala. O velho fermento, que ele está falando do fermento dos fariseus. Quando se fala de fariseu, não está julgando pessoas. Está falando o seguinte: os fariseus, eles colocavam peso, fardo, eles colocavam coisas que não existiam na Escritura. Eles colocavam uma coisa que hoje é muito comum, chamada legalismo. O que é legalismo? Legalismo é a pessoa dar mais importância àquilo que não importa, ao contrário de dar importância àquilo que importa. Então aquilo que é importante não leva tanto em consideração. E aquilo que tem pouca importância é que o legalista quer dar importância. Muitas pessoas procuram o hebraico para aprender, para isso, para aquilo, tudo bem. Mas quando você busca aprender para pisotear o outro, isso é legalismo. Quando você busca aprender para apenas falar para o outro que sabe, isso é legalismo. Mas quando você busca o aprendizado para melhorar a sua vida, para melhorar a sua comunhão com Deus, para melhorar a sua casa, a sua família, o seu filho, para melhorar a sua vida, isso não é legalismo.
Isso é filosofia de vida, isso é bênção de Deus, isso é palavra de Deus, isso é sabedoria de Deus, isso é entendimento de Deus. Isso é maravilhoso. Então, quando o apóstolo Paulo aqui diz, celebremos a festa de Páscoa, porque só na festa de Páscoa que fala de fermento. Nas outras festas não tem fermento, só na festa de Páscoa. E a festa das primícias, que uma está ligada à outra. Então, veja bem, a festa de Pêssar, ela fala de fermento. Então, o apóstolo Paulo fala aqui, não celebremos com o velho fermento, com o legalismo, com aquelas coisas que Deus não disse para fazer. Não celebre com esse peso, com esse fardo. Celebre com alegria, com paz, com alegria, com a bênção de Deus, com a alegria de servir a Deus. Não também não com o fermento da malícia e nem da maldade. Então, quando nós vamos tirando da nossa casa, da nossa residência, nós vamos tirando aquilo que tem fermento, a gente deve ir meditando, tirando aquilo que também nos prejudica no dia a dia, prejudica a nossa casa, a nossa família, a nossa vida. Também lembrando que você tem, a cada ano, cada vez que celebra Pêssar, Páscoa, você tem que se tornar um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor. Você está numa progressão com Deus, você está numa caminhada com o Altíssimo. E vale a pena meditar e tirar o fermento da própria vida. Shalom. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal.